A igreja adventista, eu vou sair aqui e vou abrir a minha igreja. Tudo bem, tá? Mas qual é o propósito que eu vou abrir a minha igreja? É para agora, é onde entra o ponto que eu quero falar. É para saciar as minhas vontades que eu não supri na igreja adventista, seja lá em qual for, É o projeto ou Minha é, Casa Minha Vida. ou é para realmente pregar o evangelho, Sim, sim. tá? Então eu acho que hoje, pronto, eu acho que hoje tem muita igreja Minha Casa Minha É, Vida. projeto Minha Casa Minha Vida. É, que Particular, nós, né? isso, que nós temos que ficar abertos. E isso daqui tem que ser a nossa regra de fé e prática. É, Ponto. com certeza. Mas assim, ó, uma coisa, eu sempre confio. A gente tem que ter uma coisa assim no nosso coração que a gente tem que confiar. A gente não pode ser um crente que a gente. Como é que eu vou dizer assim, meu Deus? Que a gente, como meu marido gosta, convencido. A gente não pode ser um crente convencido. Tipo assim, eu olho, eu até falei sobre isso também. Um crente convencido é interessante, porque ele olha e fala assim: Jesus é o único suficiente. Se você conhece, ele diz, ele é o único suficiente salvador da minha vida. Ele diz: olha, minha filha, a palavra é a verdade. E ele prega a palavra de cabo a rabo para você. Só que confiar é outra coisa. Porque quem confia, pratica. A gente costuma dizer que Quem o crente confia, vive. Aí, voltando para o assunto que você está falando, uma coisa que eu confio muito na palavra de Deus, que a palavra de Deus diz assim: o que não é de Deus não prospera. não prospera. Então, eu nem ligo para esse negócio, sabe? Eu acho assim que o que é de Deus você vai ver prosperando. E uma coisa que eu acho interessante, eu amo o Senhor, rapaz, eu amo, sabe por quê? Porque no Senhor o homem não tem como manipular. Eu adoro o Senhor, eu adoro o Senhor. Ele quebra toda a manipulação do homem. Porque ele diz que um planta e outro regra, e aí ele que vai dar o crescimento. Aí eu acho interessante, papai. Eu acho que papai olha assim, ó. Eu já ver como é que você está plantando. Se você adubou esse negócio, se você ficou com preguiça de dar uma cavadinha nesse terreno aí, se você ficou murmurando, e você tá regando que fome, meu filho. Você tá regando minha boca, é? Você tá aí sem fazer, querer fazer nada. E o papai fica lá de cima vendo como é que a gente movimenta o negócio aqui embaixo. Fica mesmo. Certo? E aí, se a gente não movimentar direitinho, se a gente não fizer conforme, como fala, movimenta, se a gente não fizer conforme a palavra, não tem crescimento. Vai ser manipulação humana. Vai ficar a vida toda aquilo ali no reme-reme e não vai para canto nenhum. Então, eu confio na palavra de Deus. E a gente precisa entender isso, sabe? Que tudo em Deus é pelo fruto. Tudo. Deus, o propósito de Deus, depois da nossa salvação, é a nossa transformação. Não tem outra coisa, gente. O que é o propósito de Deus? É nosso, até porque a Bíblia diz. Olha só que isso é tão sério, olha como tudo se encaixa. Primeiro ele dá o ministério da reconciliação, a gente recebe Jesus, recebe Jesus, amém. Ele te dá o ministério da reconciliação. Logo depois ele te dá dom chamado, puf, vamos atuar, pronto. Aí depois ele vem assim, deixa eu te falar uma coisa, dom chamado, só que tem uma coisa, não é para você. Aí ele vem lá, ele diz, existe uma expectativa, o mundo tem uma expectativa sobre a minha e a sua transformação. Então, Sim, entenda bem, o mundo, para sim. ser salvo, precisa que eu e você tenham um coração quebrantado e contrito. A responsabilidade, por isso que eu digo, às vezes as pessoas não estão entendendo o contexto de igreja. Porque a transformação minha e sua é necessária para que a volta de Jesus aconteça, para que o mundo seja alcançado. Porque, cá para nós, gente, o que adianta uma pessoa dizer que é crente, tranqueira? A gente costuma dizer que existe o crente convencido, como a senhora falou, E o e o convertido. 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 É Eu gosto isso. do nosso reverendo Hernando Dias Lopes, ele diz assim, ó, existe pessoas que têm vergonha do evangelho. Tem gente que não se envergonha do evangelho, amém? E Amém. tem gente que é a Glória a vergonha do Deus. É a evangelho, vergonha do evangelho, é verdade. sabe? Então, nosso reverendo Hernando Dias Lopes fala sobre isso. Tem gente que tem vergonha e tem gente que é a vergonha. E nós não nos envergonhamos do evangelho. Amém. Então, quando a gente entende esse contexto de igreja, essa base, para que mesmo que eu estou sendo salvo? Primeiramente, nós somos salvos para nós nos livrar de nós mesmos, dessa natureza pecaminosa. Gente, a pior coisa, a ira de Deus, lá em Romano fala, a ira de Deus é quando Deus entrega o ser humano a si mesmo. A pior coisa a pessoa entrega a si mesmo. Entrega a sabedoria humana. Lá em Tiago fala que a sabedoria humana ela é diabólica, ela causa divisão, imagina. Nosso corpo é inclinado porque não presta, Para o que né? não presta, É né? inclinado para o mal, como a palavra Pro diz. mal. Então, assim, não dá pra gente ficar dentro da igreja achando que a gente tá muito bom, que a gente não precisa ser transformado. A gente tem que ser proposital, cara. Eu preciso me transformar. Não é possível que a gente vai chegar ao final de 2022 com a mesma carcaça,
com a mesma atitude, com a mesma... Não. Poxa, a gente tem que ser intencional quando a gente vai na igreja. O que é que eu tô fazendo ali? Poxa, Tá? fala comigo, Senhor. Eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Sabe aquela que ela tá dando indireta pra mim? Glória a Deus, você tá... Receta. Pega a chave. Aí eu digo assim, caramba, tá se achando, crente. Poxa, papai fez só pra você um sermão. Tá se achando, crente.